Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Boa noite, Raif. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Vamos esperar o povo entrar. Amém. A paz, Júnior. Amém. Amém, Júnior. Amém. Vamos trazer hoje um estudo do livro de Levítico, né? Dando continuidade ao estudo da escola bíblica, do livro de Levítico. E hoje nós vamos estudar um pouco do capítulo 17 ao 27. Vai ser muito bom, vai ser bem interessante. Me digam se o áudio tá bom, como é que tá, porque a internet tá um pouco, de vez em quando ela dá umas caídas, né? Aí ela tá meio falha. Então, se o áudio não tiver bom, alguma coisa, vocês me avisem, certo? Tá bom? Valeu, Júnior. Vamos ver se o povo entra. Tá bom, irmã Kátia? Amém, amém. Só esperar o pessoal entrar, porque começou a avisar agora. Aí a gente já começa. Amém? A minha tá direto também, irmã Kátia. Direto. Volta e meia tá caindo também, viu? Eu acho que é muita gente usando também, né? Aí sobrecarrega. Eu acredito que seja. Né? Porque todo mundo tá tendo esse problema. Mas vamos fazendo, né? Enquanto o povo vai entrando, deixa eu colocar aqui um louvor pra gente ir adorando, né? Vamos adorar. O povo vai entrando. Amém? Adriana Paz, querida, seja bem-vinda. Vamos adorando. Enquanto o povo vai entrando, vamos adorando. Elaine, calma, Tuango. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. A paz, Elaine, seja bem-vinda. Vamos adorar. Deus cuida. Calma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do teu jeito, é do jeito dele.
Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto você vai adorando, Deus vai cuidando de tudo. Só adora. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. Você crê? Enquanto você vai adorando, o nosso Deus vai cuidando, viu? O nosso Deus vai cuidando, o nosso Deus vai resolvendo, vai fazendo aquilo tudo que a gente não pode fazer. Amém? Nesses últimos dias eu tenho dito assim ao Senhor, porque tudo tem nos preocupado bastante, as coisas têm nos preocupado bastante. Só que eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu tenho feito minha parte, mas o que eu não posso fazer, faz por mim. Então é o que eu deixo hoje para vocês assim, que ficou muito claro no meu coração, que a gente só precisa fazer a nossa parte. O que está em nossas mãos, vamos fazer. Mas aquilo que a gente não tem como fazer, não está no nosso poder, o nosso Deus faz. Então nós temos que fazer a nossa parte e confiar em quem pode fazer além de nós. Amém? A paz, pastora querida. A paz, Suzana. Minha companheira chegou. Amém. Então vamos orar. Vamos orar para iniciar. Sejam todos bem-vindos, que a gente possa crescer na presença do Senhor, aprender cada dia mais. Eu não sei de tudo, estou muito longe de saber, mas sei que estou crescendo muito nessa caminhada junto com vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos aonde estivermos e orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada. Obrigada, Paizinho querido, pelo sopro de vida, por mais uma vez estarmos aqui em Tua presença, buscando mais de Ti, Pai. Abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo, Pai, venha abrir o nosso entendimento para nós aprendermos mais de Ti, Pai.
para nós termos humildade, Pai, para sabermos que não sabemos de tudo, mas temos a vontade de aprender, de crescer na Tua presença, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Pai, partilhando desse momento. Que a casa de cada um esteja protegida pelo Teu santo poder, Pai querido, Pai amado. Toca, Senhor, em cada família aqui representada pelas pessoas que aqui estão, Pai. Supre as necessidades, Pai. Entra com providência, Pai. Se for cura, se for libertação, seja lá que área for, Pai. Toma conta, toma em Tuas mãos, porque Tu és o Deus que tudo pode. Fica conosco, Pai, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de Levítico, certo? E hoje nós vamos estudar alguns capítulos, do capítulo 17 ao 27, certo? Então, para que haja uma interação maior, em alguns momentos eu vou chamar alguns irmãos para lerem comigo alguns versículos que eu separei, certo? Então, se os irmãos puderem aceitar, amém. E se não puderem, amém também. Nós vamos começar. O tema de hoje é um tema bastante necessário para a vida do cristão, porque sem ele a gente não poderá ver a face de Cristo. Iremos falar sobre santidade. Santidade, a marca para os adoradores. E no capítulo 20, versículo 26 do livro de Levítico, diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Amém? Qual o objetivo da lição de hoje? Levar o aluno a reconhecer que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz e ainda a refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Os sacrifícios santos para um Deus santo precisavam de sacerdotes santos para oferecê-los. Por isso o Senhor descreveu a qualificação e as características do sacerdócio. Os capítulos 17 a 27 do livro de Levítico descrevem como a vida nacional de Israel tinha de refletir a santidade deles. Eles tinham de ser vistos como diferentes das pessoas ao seu redor. As questões práticas são especificadas na passagem, incluindo o relacionamento sexual, a relação com o pobre, os mexericos, o respeito pelos idosos, a honestidade nos negócios e o cuidado com a terra. Então, em cada capítulo desse, nós vamos ver que Deus ele ensina o povo a buscar essa santidade não apenas em uma área de sua vida. Deus ele não quer uma santidade de domingo, apenas quando nós subimos no púlpito e vamos pregar ou vamos ministrar louvores. Deus ele quer uma santidade que seja vivida todos os dias na minha e na tua vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, essa santidade, ela tem que ser construída diariamente. Ela tem que ser algo firme, sólido e verdadeiro. Deus estabeleceu esse ensinamento à nação devido à necessidade de ter um povo totalmente diferente dos outros povos da terra. A sua aliança estava impregnada na história daquele povo e tudo teria que acontecer debaixo de uma graça muito diferenciada. É uma solicitação. Elaine Cris enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Quem é essa pessoa? Eu perguntando. Só um minutinho, Elaine. E tudo teria que acontecer debaixo de uma graça muito diferenciada, principalmente para eles que viviam da dispensação da lei. Só um minutinho, Elaine. E tudo teria que acontecer debaixo de uma graça muito diferenciada, principalmente para eles que viviam da dispensação da lei.
Não, eu tô ainda. Aí, gente, depois eu vou dar o tempo, certo? Pra quem solicitou, eu vou dar um tempinho pra gente poder discutir. Aí agora, porque eu não vejo... Gente, tô sem óculos. É professora, mas sem óculos, então eu não vejo a distância. Então daqui a pouco, aí eu vou dar esse momento, tá certo? Só. Se tá travando. Tá travando aí, gente, a internet? Se estiver... Olá, Rian. A paz, Rian. Tava saindo, Elaine? Sim, Elaine, certo. Tá certo. Vamos dar continuidade aqui. Se o áudio estiver ruim ou se estiver travando, aí vocês me avisam, certo? Amém. Tá normal, Rian? Amém. Vamos dar continuidade. Para quem chegou agora, nós estamos hoje trazendo um estudo do livro de Levítico, que trata de um tema muito forte e muito necessário nos nossos dias. Trata-se de santidade, marca para os adoradores, certo? Então, dando continuidade. Deus estabeleceu esse ensinamento à nação devido à necessidade de ter um povo totalmente diferente dos outros povos da terra. A sua aliança estava impregnada na história daquele povo e tudo teria que acontecer debaixo de uma graça muito diferenciada, principalmente para eles que viviam na dispensação da lei. Se a gente sabe que santidade já é algo que todos os cristãos devem viver, devem se esforçar para viver, né? Imagine quem serve diretamente a casa do Senhor, a obra do Senhor. Como naquele tempo tinham os levitas, né, que foram separados para fazer esse trabalho, hoje também, do mesmo jeito que outros cristãos, mesmo que não participem diretamente de um ministério, né, que precisam buscar essa santidade, ainda mais os que participam de ministérios, ainda mais os líderes, ainda mais... A paz, pastor, seja bem-vindo. A paz, Diego. Então, ainda mais nós que vivemos, que servimos ao Senhor, que ministra a palavra, que ministra louvores, que são líderes de células, líderes de ministério de mulheres, de ministério de homens. Esse tem que ser um objetivo que deve ser perseguido todos os dias da nossa vida. A santidade, ela não pode ser só uma palavrinha que fica lá guardada em algum canto e a gente lembra quando vai cantar um louvor que fala de santidade. Ela tem que ser algo vivido todos os dias. Fácil? Não. Seria hipocrisia nós dizermos que é fácil, porque não é. É um trabalho contínuo, árduo, difícil e que requer renúncia. Que requer muitas vezes a gente matar a nossa carne, na verdade é isso. E deixar que Deus venha a agir, a ser prioridade, né, na verdade. Que o nosso eu venha a morrer e que o Senhor venha a prevalecer em nossa vida. Se os israelitas quisessem êxito dali para frente, teriam que ardentemente buscar e vivenciar a proposta de santidade na presença do Deus de Israel. Como é maravilhoso viver debaixo de uma liderança que sabe direcionar os seus liderados e a buscarem ardentemente a santificação. O líder Josué era assim. Naquela época. Ele buscava fazer com que o seu povo, com que os seus liderados buscassem ardentemente a santificação. Os nossos líderes, eles têm esse objetivo, têm esse dever, né? Nós temos como exemplo a nossa pastora Isis, que está sempre nos direcionando a isso. E nós, como líderes de ministérios, nós também temos esse dever de levar os liderados a buscarem incessantemente esse processo de santificação. Só que não dá para você querer que os seus liderados busquem santificação se eles não veem isso em você. Porque antes de você falar de santificação, você precisa estar buscando santificação. Porque não é no falar, líder. É na atitude. É na renúncia, é na obediência,
É a partir daí que o líder ele pode realmente cobrar dos seus liderados, e não diria cobrar, mas levá-los a essa busca, a esse encontro, a esse processo, de uma forma mais genuína, né? Porque do contrário nós seríamos meros fariseus, que falamos coisas, que falamos muito bem das leis, mas no nosso viver vivemos algo totalmente diferente, né? E isso de maneira alguma agrada a Deus, como também naquele tempo não agradava, hoje também não agrada. A palavra santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com o Senhor e servi-lo com muita alegria. Santificação é a tradução do termo grego agiasmos, que se deriva da raiz agos, isto é, algo que impõe respeito religioso. O apóstolo Pedro, servo de Jesus Cristo, se via muito envolvido com a santificação, como meio de receber a riqueza da graça e a abundância de paz. Ele escreve a sua epístola dessa forma: eleitos à presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Deus se revela como Deus Santo. O termo santificação descreve o processo de tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo, e santo refere-se ao resultado desse processo. Santificação é o processo. Santo, ser santo, é o resultado desse processo. Nós ainda estamos nesse processo de santificação, quando nós buscamos. Quando, Alessandra, mas eu caí. Me mostra alguém que não cai. Porque enquanto estivermos aqui nesse corpo humano, nós estamos propícios a cair. Nós estamos propícios a falhar. Não é isso que vai determinar o teu final. O que vai determinar é quando você se levanta, é quando você reconhece que errou. E que não quer viver ali, que não quer ficar ali naquela lama. Quer se levantar. Então Jesus te pega e te limpa todinho e te deixa bonitinho novamente. E aí você tem uma nova chance de fazer tudo diferente a partir de então. Alguns versículos que eu separei estão aqui. O primeiro está em Levítico 17, capítulo 17, versículo 14 a 15. A irmã Adriana poderia ler conosco? Vou chamar agora. Se possível. Se não possível, a gente não briga por isso. Nossa líder de missões. Vou entrar agora conosco. Hein? Amém. Paz seja convosco. Amém, Boa querida. noite. Boa noite. Nossa líder de missões, ela vai ler aqui conosco. No capítulo 17, Adriana. Versículos de 14 a 15. Vou ler agora. Amém. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer o que comer será estipado. E toda alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Depois será limpa. Amém? Amém. Amém. Esse versículo, esse capítulo aqui, ele fala sobre a proibição de comer sangue. Eu achei interessante que nós estávamos essa semana, antes de ontem, Falando sobre isso. falando sobre isso, não foi? Estávamos falando exatamente sobre isso. Sobre essa questão, Adriana. E aí, fala aí, Adriana. Aquilo que a gente comentou nos últimos dias. Foi justamente sobre isso, porque assim, nós estávamos falando da questão dos judeus, que eles não comem carne de porco.
Aí veio essa questão do sangue, se come ou se não come. E a gente questionou e a gente foi pela Bíblia que realmente os cristãos, aqueles que acreditam em Cristo, eles não podem comer sangue. É pecado comer sangue. E aqui está escrito, você mostrou aqui que realmente nós não podemos comer sangue, que é pecado. Amém. E Amém, Adriana. Pois é, verdade. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. Encerra aí, que é para eu chamar outra pessoa. tá certo. Amém? Amém. Vamos ver a próxima pessoa que vai nos ajudar aqui. No capítulo 18, quem gostaria? Irmão Júnior. Tá no de Raíf, mas é irmão Júnior, né? Vamos lá. Vamos deixar o irmão Júnior atender. Vou esperar o irmão Júnior atender. Para a gente dar seguimento aqui. Enquanto ele atende, a gente vai para esse capítulo 18. E o capítulo 18, ele fala sobre as relações sexuais ilícitas. Certo? Paz, irmão Júnior. Não estou ouvindo o áudio. Vai lá. Agora tá indo, né? Melhorou? Melhorou. Amém. Amém. Capítulo 18, irmão Júnior. Pastor Júnior, né? Beleza. Ei, me ajude. Pastor Júnior, né? Capítulo Amém, 18, missionário. Levítico. O versículo? Versículo 24. 24 a Amém. 26. Capítulo 18, versículo 24, que diz o seguinte: Isso. Com nenhuma destas coisas vos contaminarei, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. O 26. Porém vos guardarei os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações farei com o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Amém? E aí, esse capítulo, irmão Júnior, ele fala exatamente sobre a santificação da vida sexual. Para que nós nos policiemos para não praticar relações sexuais ilícitas. E como o próprio o contexto diz, casamento ilícito, que quer dizer casamento que não tem que ter muitas coisas, tá entendendo? Tá um pouco baixo, Júnior. Tá escutando agora? Agora tá melhor. Como diz aqui o contexto, diz meu, casamento ilícito. Fica de acordo com a palavra de Deus, tá entendendo? Tá escutando agora? Sim. E como 24 diz assim, como 24 diz, repetido, que com nenhuma dessas coisas conquistarei. Ainda tá baixo, Júnior. Vou aumentar agora. E agora? Agora chegou, agora tá. Amém. Vou retornar a dizer. Certo. O capítulo 18, o contexto diz o seguinte: casamento ilícito. No caso, você indo para o versículo 24, diz o seguinte: que com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminarão as nações, e eu lanço diante de vós. Quando a Bíblia Sagrada fala que a gente não deve se contaminar com estas coisas, e o próprio Deus diz o seguinte, que com estas coisas não se contaminarão, porque ele lançarão diante de vós. Ele lançarão quem se contaminar. Você está entendendo? Amém. Amém. Pode prosseguir. Amém. Aí aqui é colocado a santificação
a santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu-a no Éden, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Isso é muito importante. Verdade. Principalmente nos dias de hoje, né? Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o salmista, no Salmo 128. Hoje, a nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar o 7º mandamento, não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula. O Deus que inspirou o Levítico não mudou. Como você disse, aí ele está colocando, no teu tem casamento, o teu título? Ilícitos. Casamento ilícitos. Pronto. Aqui no meu tem relações sexuais ilícitas. E aí o Senhor ele começa a descrever várias formas de relações dessa forma ilícita, né? E que vem para os nossos dias de hoje, realmente colocado no casamento, porque a gente sabe que nós, como cristãos, nós sabemos que o sexo, ele é apenas permitido na relação conjugal quando casados, né? Quando contraído o matrimônio, não é verdade? Então, essa área da nossa vida, ela também deve ser santificada. Ela também deve ser para a glória de Deus, certo? O sexo em si, ele não é o pecado. O pecado é fazê-lo fora do casamento. Não é verdade? Principalmente quando você se casa com sua esposa, seu esposo, vice-versa, o que você fizer entre 4 paredes, tá entendendo agora? O que você fizer entre 4 paredes, Deus se agrada. Agora, se você faz fora do casamento, Deus abomina aquilo que você está trazendo a opção para si. Vice-versa, ou a mulher ou o homem. É verdade. E apesar de nós sabermos que assim, os valores estão muito invertidos, né? O mundo secular está querendo inverter muitos valores, que nós sabemos, mas a palavra ainda é a verdade. E tudo que está fora do casamento, né, que envolve relações sexuais, é pecado. Não tem para onde a gente dizer que não dá para mascarar, não. É pecado. O sexo, ele é abençoado no matrimônio e exclusivamente Verdade. no matrimônio. Amém? Corretamente. Amém, irmã. E Deus Amém. possa Obrigada, te abençoar mais e mais. Nada, Amém. Deus te abençoe. Paz. Amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Amém. Encerrar e deixa eu chamar outra pessoa para nos ajudar. A paz, é o pastor João Paulo, que está no IEQ. Vou chamar o pastor aqui para nos ajudar aqui no próximo capítulo. Amém? Pode ser, pastor? Pastor atender. E aí nós vamos para o capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Levítico, ele fala sobre diversas leis, né? Ainda no mesmo tema que é santidade. Deixa só o pastor atender para a gente dar continuidade. Paz, pastor. Bem, cheguei ainda agora, tinha até esquecido. Amém. Mas tá Amém, bem. seja bem-vindo. Tá meio bagunçado aqui. Não tem problema. Nós temos cabelo cacheado. Cabelo cacheado é livre, meu filho. Tava pegando aqui o assunto aqui no meio do caminho, mas o tema tá muito bom aí, viu? É muito bom pro conhecimento, primeiramente, né? O conhecimento dos amados irmãos, né? E para saber também que esses tabus que até certo tempo aí muita gente não citava, não se falava a respeito disso, e nós sabemos que é um problema muito sério nos dias atuais, né, dentro da igreja, e nós temos que ensinar mesmo, mostrar as santas verdades de Deus
e combater isso, porque tudo que é contra a palavra de Deus tem que ser combatido dentro do conhecimento das santas verdades de Deus, né? Nas nossas vidas. Então, é muito importante aí esse ponto aí. Amém, pastor. Deixa eu só parar aqui o ventilador, que senão vai aparecer um zoadinho aí, meio chato aqui. Amém. Aí tá em qual capítulo? Estamos no capítulo 19, que fala sobre diversas leis, né? Ainda sobre o mesmo tema de santidade. E aí nós vamos pegar o versículo 2, o 2. Versículo 2, pastor. Do capítulo 19. Versículo 2, capítulo 19, né? Tá pegando aqui. É. Só um minuto. Amém. Lê. Levítico. Aqui, moço. Capítulo 19, versículo 2. Isso? Isso. Amém. É para me ler ou... Sim, pastor. Sim. Posso ler até do 2 até quando? É só o 2 mesmo, pastor. Aí a gente discute sobre. Pronto. Então, como tema, né, a repetição de diversas leis. O versículo 2 fala o seguinte: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém. Amém. E esse versículo ele fala exatamente sobre a santidade, que nós devemos nos espelhar em quem? Em Deus. Nós devemos ser santos como o nosso Deus também é santo. Não é isso, pastor? Amém. Ele tem uma base de estudo aqui sobre esse versículo que diz o seguinte: o povo de Deus precisa ser semelhante a ele. Só um minuto aqui, o meu pequenininho está aqui atrás aqui de mim. Normal. Casa que tem menino pequeno é assim mesmo. Eu entendo muito bem, nem se preocupe. A palavra diz o seguinte aqui: o povo de Deus precisa ser semelhante a ele. Por isso, ele o conclama a manifestar e expressar sua natureza divina pela separação dos costumes ímpios dos povos, em derredor e pelo serviço a ele, em amor e retidão. Esse chamado à santidade, Deus o fez primeiramente a Adão e Eva, criados na sua imagem, a fim de refletir o seu caráter. Em Gênesis 1:26. Toda geração de crentes deve consistir de imitadores de Deus, segundo o que Paulo fala lá em Efésios 5:1. E santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Né? Então, nós vimos pontos interessantes aí, e ele termina aqui até puxando um estudo aqui que tem na minha Bíblia, mas sem santidade, como diz a própria palavra, ninguém verá a Deus. Né? Então, por pessoas quererem ou não, o crente em si ele tem que ser santo. Se ele não se santificar, ele está enganando-se a si mesmo, pensando que vai herdar o reino dos céus. Né? Então, só se busca santidade, só se tem santidade no Senhor, quando se tem uma vida de oração, quando se tem uma vida voltada ao estudo da Santa Palavra, porque só nos santificamos pelo conhecimento e ouvir a Palavra de Deus, né? Em obediência a ela, colocando a nossa vida em oração, jejuando, né? Obedecendo a Santa Palavra, e assim fazendo com que essa palavra possa nos conduzir a uma vida de santidade, né? Então, querendo ou não, você tem que se analisar, né? Ver os pontos aonde você está andando corretamente com a Bíblia e os pontos aonde você está errando, e analisá-lo eles para poder tentar, ou melhor sendo direto, fazer com que esses pontos errados
não exista mais na sua vida e você passa a andar corretamente segundo os princípios da Santa Palavra de Deus. Assim, isso, quando eu faço isso e me torno obediente à Santa Palavra de Deus, isso vai gerar em mim, através do Espírito Santo de Deus, santidade na minha vida, né? E assim eu vou andar em santidade com Deus, né? Então, nesse princípio, nessa base, é que nós vamos crescer e que nós vamos alcançar os princípios, assim como Deus quer que nós venhamos andar, né? Assim como Paulo falou, sede santo porque o Senhor é santo, né? Sede meus imitadores, né? Sedes imitadores de Cristo, como eu fui, né? Então, muitas das vezes você vai ver isso dentro de algumas epístolas de Paulo. E isso aí é analisando os princípios da Santa Palavra de Deus, né? Você vê do início, desde o início até o fim, Deus vai falar para o seu povo viver em quê? Em santidade. Quando Deus ele fala em guardar os princípios, guardar as leis, guardar os mandamentos, né? Guardar a santa palavra de Deus, guardar as santas ordenanças do Senhor, isso está refletindo a santidade de Deus. A santidade de Deus através, né, sobre a obediência à santa palavra de Deus. E isso está em nós buscarmos, está em nós nos rendermos e pedir ao Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nós andarmos segundo, né, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela contribuição, rapaz. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Amém. Amém. Vamos ver quem é que eu vou chamar agora. Amém. Vamos lá. O irmão Cleiton. Amém? Estamos concluindo já, né? Vamos mais esse ponto. O irmão Cleiton. Deixa o irmão Cleiton aceitar aí. Nós vamos... Rapaz, irmão Cleiton. Rapaz. Meu mais assíduo. Amém. Amém. A gente tenta. Consegue. E Qual? consegue. Amém. É... Qual o tema de hoje? Estamos falando sobre santidade hoje no livro de Levítico, né? Amém. Estamos no capítulo 20. Você vai ler para mim, por favor, meu querido. Capítulo Leio. 20. Sim. Versículo do 1 ao 2 e o 8. 1, 2 e 8. Isso, isso. Amém. Deixa eu dizer a paz aqui para o irmão Ricardo Cruz, meu profeta. Amém. Loura, querida. Pode Léo, ler? querido, tá por aí? Cheiro. Vamos lá, Cleiton. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, os estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moleque, será morto. O povo da terra o apedrejará. 1, 2 e 8, né? Isso. Guardais os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Amém? Amém. E antigamente, Cleiton, o povo que tinha os costumes egípcios, né? Então eles ofereciam os seus filhos a esse deus Moloque. Eles ofereciam em sacrifício, matavam mesmo as crianças e ofereciam ao deus Moloque. Sei. Porque esse deus Moloque queria sangue, e sangue de crianças. E Deus, ele proibiu isso, né? Ele proibiu, como você colocou aqui, que ele disse que quem fizesse isso, certamente morreria. Mas o que é que isso tem a ver com os nossos dias de hoje? Porque nós falamos hoje já sobre santificação em várias áreas. Santificação
para quem serve a Deus, principalmente os líderes têm que dar exemplo de santificação, né? Santificação é o processo e santo é o resultado. Ser santo é o resultado. Qual o tema, Leandro? É santificação, no livro de Levítico. Santificação em várias áreas, Leandro. E nós falamos sobre a santificação no altar, que nós sabemos que é primordial, né? Falamos sobre a santificação no casamento, sobre a santidade no casamento também, que as relações sexuais elas não podem ser ilícitas, ou seja, não podem ultrapassar a barreira do casamento, né? E estamos falando agora sobre a santificação dos filhos, que é esse capítulo que você leu. Os nossos filhos, eles precisam ser consagrados a Deus. Isso. Né? Eles precisam ser consagrados a Deus. Eles não, como é que nós fazemos? Como é que nós consagramos os filhos a Moloque ainda hoje? Como é que nós fazemos isso? Quando nós colocamos os nossos filhos em costumes que não são cristãos. Você concorda? Concordo plenamente. E também quando a gente, pronto, os pais, eu não sou pai ainda, né? Mas creio que um dia eu vou ser. Mas, Amém. tipo, a rotina de trabalho, os estudos, fazem com que os pais não tenham digamos, uma intimidade ou um contato a mais para saber como é que tá o filho na escola e as coisas que os filhos andam fazendo, as amizades, essas coisas. Porque a partir do momento que a gente, tipo, vai saindo um pouco debaixo da asa, a filha vai querer fazer de todo jeito. É a gente colocar ele, não é nem como uma rédea curta, mas sim como um aprendizado diário, de que como a gente pode fazer, buscar primeiramente em Deus, sabedoria, porque não é de todo jeito que vai se educar o filho. Se educa o filho, essas pessoas modernas aí e tal. Mas um pai cristão, um filho cristão, quando se dedica para fazer, para consagrar seu filho, não é só aquele momento que consagra, que dá o seu filho lá no altar. Não é. É ensinar a doutrina e ensinar como Jesus é e mostrar que veio um Deus, veio uma pessoa morrer por ele e que ele tem que andar conforme a vontade de Deus. Ensinando ensinando através da leitura e compartilhando a palavra com ele numa mesa e pedindo para ele ler e como é que eu posso dizer, explicar, sabe? Porque quando a gente lê e compartilha, aí vem gerar dúvida, e quando gera dúvida no filho com relação à palavra, isso é tão bom, porque a gente tá vendo que a pessoa tá interessada em saber, em buscar mais de Cristo, sabe? Verdade. E na rua ele faz a diferença, porque não vai aquelas amizades que faz coisas erradas, não. Procure ir para a igreja, procure levar os amigos, porque é a partir de casa. Quando ele tem a base em casa, quando ele tem uma mãe que está presente, nem que seja para mandar ler um versículo e explicar, mas o pouco que você fala 1%, às vezes já é suficiente. Sabe? Amém, amém, Cleiton. Isso mesmo, isso mesmo. Só respondendo, deixa eu sair para mim encerrar aí. Tu encerrar aí. Muito obrigada, viu? Até sábado. Amém. Muito obrigada mesmo. Vamos estar concluindo, né? Muito bem, muito obrigada. Respondendo ao meu amigo, irmão Leandro, que é mais professor do que eu. Foi professor por muito tempo da escola bíblica, né? Tem muito mais conhecimento do que eu. O tema é santidade, Leandro. O tema é santidade, marca para os adoradores. O processo, como eu estava explicando, é a santificação. Bom, e então, concluindo tudo que nós vimos hoje, é o processo. Santificação é o processo, certo? Para nos tornarmos santos. Amém, Leandro, amém. Amém, querida, amém. Saudade, apareça aí para tomar um cafezinho. Bom, então, a gente tá aqui, né? Meu povo vai chegando aqui em casa.
A assessora resolve. Bom, então que a gente possa buscar, irmãos. Não é fácil, a gente não vai ser hipócrita, certo? De dizer que todos nós somos santos, que nós não erramos, que nós não pecamos, que nós não somos tentados. Mas é um processo, irmãos. É um processo. A minha pastora, ela fala algo que eu acho muito lindo. Não importa se você caiu. Não importa. Deus, ele não está olhando para isso. O que ele quer é o teu coração quebrantado. É que você se arrependa. É que você mude de vida. Certo? Deus, ele quer fazer muita coisa na tua e na minha vida. Mas às vezes o que está impedindo de ele fazer é porque nós ainda não nos quebrantamos. O quanto é necessário. É porque nós ainda não abrimos mão do que o Senhor quer que nós abramos mão. Porque o Senhor, ele é santo e ele só quer na nossa vida, na minha e na tua. Amém. Amém, pastor. Verdade. Então, na minha e na tua vida, o Senhor, ele só quer o que é santo, o que é bom. Então, tudo que está fora disso, o Senhor não quer. Tem coisas que o Senhor tira? Tem. Mas tem coisas que somos você e eu que devemos renunciar, que devemos abrir mão. Certo? Então, que a gente possa perseguir isso cada dia mais, a santidade, certo? Que nós possamos passar por esse processo de santificação diante do Senhor, porque os dias são maus, né? Os dias são maus, é necessário nós falarmos cada vez mais que Jesus está voltando, sim, certo? E sem santidade é impossível, não veremos a face do Senhor. E aí fica essa reflexão. Eu fiquei refletindo assim durante essa semana sobre esse tema e pensando, meu Deus, do que adianta, como o Senhor, como tem aqui alguns pontos colocados sobre os levitas, principalmente sobre os levitas que era o povo separado e escolhido para servir ali no tabernáculo, né? Também temos esse povo hoje, é você e eu que trabalhamos na obra do Senhor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Gente, nós não estamos fazendo para pessoas, estamos fazendo para Deus. Então temos que ter esse cuidado de não subir no altar de qualquer jeito. Mas aí também não descer de qualquer jeito. Porque não importa só nós estarmos bonitinhos e ir no domingo lá e fazer a nossa parte, no domingo, na quinta, na terça. E quando descermos, ninguém conseguir mais identificar quem é você no reino de Deus, quem é você. Então, que nós possamos buscar esse processo de santificação de verdade, genuinamente, sem hipocrisia, né? Nós devemos procurar de verdade, nos quebrantar de verdade diante do Senhor. Nós não somos santos, mas temos que ser igual a Ele. Porque Deus disse, sede santo, como eu sou santo. Então é a Ele que devemos imitar. Certo? Amém? Então, o nosso tema foi esse. Amém, Leandro, amém. Nosso tema foi esse. Santidade, marca para adoradores. Quer dizer que a nossa adoração, irmãos, ela não vai subir de todo jeito. Não é profeta Ricardo, não vai subir de todo jeito. Nós precisamos nos policiar, nós precisamos nos corrigir. Quem de nós não precisa se corrigir? Não é isso, pastor João Paulo? Todos nós, orai sem cessar para estar firme, é verdade. Orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Devemos estar nos preparando, devemos estar buscando mais de Deus, abrindo mão mais de nós mesmos, porque estamos num tempo em que o eu tem falado muito alto, então que a gente consiga matar isso cada dia mais, para que o Senhor venha prevalecer sobre a minha e a tua vida. Amém? Que o Senhor, ele venha. E se eu não sei onde é que tá as minhas falhas, onde é que tá... existem também os nossos pecados inconscientes, existem as nossas falhas inconscientes. Então, que o Senhor venha nos mostrar nessa noite onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou desagradando o Senhor. E que mais do que isso, eu possa ter a força de vontade de mudar. Que eu possa ter. E isso só vem se o Espírito Santo estiver sobre nós, porque ser humano nenhum
consegue convencer outro do pecado. Se o Espírito Santo não fizer isso, nós não conseguimos. Amém? Antes de terminar, eu vou louvar aqui um hino com vocês, para nós orarmos e concluir, certo? Quero agradecer a presença de todos. Sua vida é muito especial para Deus. Sua família é muito cuidada por Deus. E para nós encerrarmos, dependendo do que você esteja passando, se apegue cada dia mais ao Senhor. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena tudo que você está passando, tudo que você está renunciando em nome do Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena às vezes em que você foi julgado, foi apontado, foi abandonado por causa do Senhor. Vai valer a pena. Amém, pastor, é verdade. O importante é sempre pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aonde nós estamos errando. É verdade. E termos a humildade, né, pastor? De não acharmos que somos super crentes porque ninguém é, que estamos acima de ninguém porque não estamos. Somos humanos e falhos. E o que importa é a vontade, né? É a vontade, é que o Espírito Santo brade em nós e diga, você não é por aí. Então você retoma outro caminho. Amém, Adriana. Então, tudo que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã, vai valer a pena. Quando Jesus voltar e a sua igreja subir, vai valer a pena. Amém? Então vamos adorar. Eu sei o que é ter vontade de ficar sozinho. Entrar no quarto e não ter forças nem para poder chorar. Eu sei o que é chamar seu nome e se sentir vazio. Pensar em desistir por medo de continuar. Eu já quis até fugir, mas tive que enfrentar. Já quis ir pra longe só para chorar. Já me vi perdido e sem ter um amigo pra poder desabafar. Eu travei guerras dentro de mim sem ninguém notar. Já me feri em lutas que fui obrigado a entrar. Mas em meio à aflição pude sentir a tua mão e a sua voz a me falar. Vai valer a pena. Vai encerrar, viu, gente? Vai valer a pena. Até sábado. Fiquem com Deus. Jerusalém é logo ali. Fique firme.